Bem-vindos ao canal Epifania do Conhecimento. Neste vídeo, mergulharemos no pensamento racional de Marco Aurélio, um dos grandes imperadores romanos e proeminente filósofo estoico. Suas ideias sobre autodisciplina e sabedoria transcenderam seu papel como líder e ecoam através dos séculos. Acompanhem-nos nesta jornada, enquanto exploramos como aplicar seus ensinamentos em nosso dia a dia. Marco Aurélio foi um imperador romano e um importante filósofo estoico, conhecido como um dos 5 bons imperadores de Roma. Sua influência estendeu-se além de sua posição de liderança, tornando-o um ícone de autodisciplina e sabedoria. Marco Aurélio desempenhou um papel fundamental no estoicismo, uma escola de filosofia que destaca o pensamento virtual e racional como o caminho para uma vida plena. Os estoicos acreditavam que, apesar das notáveis capacidades do cérebro humano, ele também pode complicar nossa capacidade de pensar com clareza. Fatores como emoções descontroladas ou preconceitos pessoais podem se entrelaçar sutilmente em nossos processos de pensamento, muitas vezes sem que percebamos seu impacto. Por essa razão, Marco Aurélio defendia que nossa capacidade de tomar as decisões corretas deveria guiar nossas ações. Ele via o pensamento racional como a bússola que nos conduziria a uma vida significativa. Com essa ideia em mente neste vídeo, exploraremos 5 dos principais ensinamentos de Marco Aurélio sobre o pensamento racional e como aplicá-los em nosso cotidiano. No cerne do estoicismo está a crença de que nossa percepção molda nossa realidade. Uma vez, Marco Aurélio disse: "Escolha não ser prejudicado e você não se sentirá prejudicado. Não se sinta prejudicado e você não foi." Nessa citação, ele nos aconselha que, com a mentalidade certa, podemos mitigar as preocupações e focar no que está sob nosso controle. Contudo, dominar essa mentalidade requer esforço ativo e compreensão de uma prática conhecida como reframing, que significa reenquadrar. Reframing é uma técnica utilizada para mudar nossa perspectiva, permitindo-nos ver situações, pessoas ou relacionamentos de uma maneira diferente. Por exemplo, imagine que você decidiu iniciar um negócio, investindo tempo e esforços significativos para torná-lo bem-sucedido. Entretanto, os resultados não foram tão positivos quanto você esperava. Ou talvez você tenha percebido que a jornada para o sucesso exigiria ainda mais esforço de sua parte. Naturalmente, sua reação inicial pode ser de frustração ou desapontamento. No entanto, ao reenquadrar seus pensamentos, você pode interpretar a situação como uma oportunidade para desenvolver resiliência e fortalecer sua determinação para seguir em frente. Em vez de se concentrar no aspecto negativo, mudar sua perspectiva lhe dará a chance de reconhecer o progresso alcançado e a experiência adquirida. Essa perspectiva reenquadrada ajuda a aliviar sentimentos de fracasso e cultivar um senso de crescimento pessoal e conquistas. Devemos lembrar que nossa primeira visão de uma situação é apenas uma maneira de enxergá-la. Não estamos ignorando a realidade ao tentar olhar as coisas de forma diferente. Pelo contrário, estamos abrindo nossas mentes para outras possibilidades. Esse modo de pensar leva a uma atitude mais positiva e nos ajuda a tomar decisões melhores. Pare de permitir que suas emoções sobreponham ao que sua mente lhe diz. Deixe de ser hipócrita, egoísta e irritável. Essas palavras destacam a batalha diária entre o pensamento emocional e racional. Imagine quantas decisões tomamos todos os dias e com que frequência nossas emoções influenciam essas decisões. Para navegar em nossas vidas de forma mais eficaz,
Marco Aurélio enfatizava a necessidade de dominar o controle emocional. Praticar o controle emocional não significa suprimir nossas emoções, mas aprender a nos separar delas. Trata-se de estar no comando de nossas respostas, em vez de permitir que as emoções nos controlem. Dessa forma, o estoicismo nos oferece uma ferramenta para pensar com mais clareza e, consequentemente, tomar melhores decisões. Mas e quanto ao nosso instinto ou intuição? Às vezes, temos um sentimento sobre algo, uma sensação que nem sempre é respaldada por evidências concretas ou raciocínio. Embora a intuição possa ser muito útil, especialmente em situações que exigem respostas rápidas, não devemos confiar apenas nela, especialmente quando se trata de decisões importantes da vida, como considerar uma mudança em nossa carreira ou se mudar para outro país. Uma ferramenta poderosa que Marco Aurélio adotou para lidar com suas emoções foi a escrita. Ele documentou suas reflexões em uma série de escritos que hoje conhecemos como as Meditações de Marco Aurélio. Era sua estratégia para autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Em suas escritas, ele dissecava seus pensamentos e sentimentos, analisando-os sistematicamente através da lente da filosofia estoica. Especialistas modernos concordam que a escrita nos oferece uma maneira de nos entendermos melhor e nos ajuda a tomar decisões bem consideradas. Se você está enfrentando uma grande decisão ou passando por uma situação difícil, escrever sobre seus sentimentos pode fornecer uma perspectiva nova e fresca. Embora a escrita possa não oferecer soluções imediatas, é um método de investigação que melhora a clareza mental, permitindo-nos ver as situações objetivamente em vez de emocionalmente. Marco Aurélio disse uma vez: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Essa citação destaca o princípio estoico conhecido como dicotomia do controle, uma estratégia que divide os problemas que enfrentamos em duas categorias: coisas que podemos controlar e coisas que não podemos. Esse enquadramento nos permite lidar de forma mais eficaz com os desafios que surgem em nosso caminho. Ao direcionar nossa energia, podemos ter um impacto. Comumente, tendemos a lutar com o controle de duas maneiras principais. A primeira é quando tentamos controlar coisas que estão além do nosso controle, como quando tentamos controlar as opiniões ou ações de outras pessoas, ou coisas como o clima que simplesmente não podemos mudar. Ao tentar controlar esses elementos, inevitavelmente falhamos, o que nos deixa sentindo impotentes, frustrados e muitas vezes irritados. A segunda maneira como o controle nos desafia é quando negligenciamos assumir a responsabilidade pelo que realmente podemos controlar, como nossas crenças, nossos valores e nossas percepções. Quando não direcionamos nossa energia para influenciar esses aspectos, ficamos incapazes de seguir em frente a partir de nossos problemas. Isso muitas vezes nos deixa presos em um ciclo de reclamações e adotando uma mentalidade de vítima. Em seu livro Em Busca de Sentido, Viktor Frankl diz: "Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Quando aprendemos a diferenciar o que está dentro do nosso controle e o que não está, o sofrimento se torna uma escolha. Portanto, se temos controle e podemos influenciar um resultado, devemos agir. Mas se uma situação está além do nosso controle, então não há necessidade de nos preocuparmos." Muitos de nós lutamos com a noção de perfeição. Isso pode nos impedir de começar algo que queremos fazer, ou nos impedir de terminar o que já começamos. Marco Aurélio coloca isso em perspectiva quando disse: "Não espere pela perfeição da República de Platão." Esperar pela perfeição muitas vezes
resulta em estagnação, em vez de progresso. Temos a tendência de hesitar antes de tomar decisões importantes ou agir, pensando que existe uma escolha ou caminho perfeito a seguir. Consequentemente, acabamos parados, esperando por uma perfeição que talvez nunca venha. A perfeição é um conceito subjetivo. O que parece perfeito para uma pessoa pode não ser perfeito para outra. É por isso que perseguir constantemente um ideal elusivo e subjetivo muitas vezes leva a sofrimentos desnecessários, pois comumente estabelecemos expectativas irreais e colocamos muita pressão em nós mesmos. Em vez disso, quando nos concentramos no progresso, podemos trabalhar em direção a objetivos alcançáveis, capacitando-nos a tomar sempre medidas e avançar em direção ao nosso destino. Isso não significa abandonar altos padrões, mas reconhecer o valor de cada passo em direção ao nosso objetivo. A obstrução à ação avança a ação. O obstáculo no caminho se torna o caminho. Essa citação destaca a prática estoica de transformar adversidades em vantagens. Todos os dias enfrentamos desafios, e muitas vezes nosso instinto é vê-los como barreiras. No entanto, o estoicismo e Marco Aurélio nos convidam a desafiar essa noção, pois os obstáculos que enfrentamos podem se tornar o caminho para a resolução e o progresso. Essa perspectiva nos impulsiona a dar atenção cuidadosa ao problema em questão e garante que nosso pensamento permaneça fundamentado na realidade. Em vez de evitar ou negar nossos problemas, enfrentamo-los de frente, o que nos permitirá explorar possíveis soluções e navegar mais efetivamente pelas situações. Como Platão disse de maneira tão bonita, sempre que quiser falar sobre pessoas, é melhor ter uma visão panorâmica e ver tudo de uma só vez. Essa citação de Marco Aurélio destaca a necessidade de adotar uma perspectiva ampla. Isso é fundamental para ver os obstáculos como oportunidades. É fácil nos perdermos nas pequenas questões do dia a dia e perder de vista nossos objetivos maiores. Mas Aurélio nos encoraja a dar um passo para trás e ampliar a visão. Dessa forma, podemos evitar a visão de túnel e enxergar além dos obstáculos imediatos. Isso nos dará uma visão melhor de onde estamos em relação a nossos objetivos de longo prazo. Ao mantermos o quadro geral em mente, podemos tomar decisões equilibradas e racionais que também estejam alinhadas com nossos maiores objetivos de vida. E assim chegamos ao fim desta exploração do pensamento racional de Marco Aurélio. Esperamos que esses ensinamentos tenham lhe proporcionado insights valiosos sobre como viver uma vida mais significativa e equilibrada através do estoicismo. Lembre-se de que praticar o pensamento racional e o controle emocional é um processo contínuo, mas vale a pena a jornada. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com outras pessoas interessadas no tema. Inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores como esse. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, e continue cultivando uma mente invencível.